Imagine a seguinte cena: inverno de 1990, coração de Moscou. Uma fila quilométrica se forma não por pão ou leite, algo comum na União Soviética, mas por um produto até então quase mitológico para os soviéticos: hambúrgueres. Naquele dia, o primeiro McDonald's abria suas portas no país, repetindo um fenômeno que já havia ocorrido na Índia, na Polônia, na África do Sul e em dezenas de outros cantos do mundo. Mas será que o segredo desse sucesso global estava realmente nas carnes moídas, no queijo derretido ou naquele molho especial? Nada disso. Essa história não é sobre comida. É sobre como uma simples lanchonete de beira de estrada se transformou em um império planetário, virou símbolo de uma era e, depois, começou a perder seu brilho de maneira quase imperceptível. Vamos direto ao ponto: você pode amar ou odiar o McDonald's. Pode ser cliente fiel ou desviar o olhar ao ver aqueles arcos dourados. Não importa. O fato é que, há 70 anos, quando tudo começou, ninguém imaginaria que dois irmãos sem sorte, Richard e Maurice McDonald, mudariam a forma como o mundo come. Nos anos 1920, eles eram apenas mais dois sonhadores em Los Angeles, tentando faturar com o cinema. Primeiro, carregando cenários em sets de filmagem. Depois, abrindo um cinema próprio. Mas a Grande Depressão dos anos 1930 esmagou seus planos. Sem dinheiro e sem perspectivas, eles apostaram tudo em um novo negócio, uma barraca de beira de estrada no lendário Route 66, servindo cachorros quentes e suco de laranja. Não era o sucesso dos sonhos, mas dava para pagar as contas. Percebendo que o fluxo de carros só aumentaria, os irmãos fecharam a barraca e foram mais longe, literalmente. Em San Bernardino, nasceu o primeiro McDonald's, um nome que, na época, não significava quase nada. Nos anos 1940, o carro-chefe do cardápio era o churrasco, e o serviço seguia o padrão americano da época: garçonetes correndo até os carros, anotações à mão, pratos demorados e personalizáveis. Funcionava, mas não era revolucionário. Até que, no final da década, algo mudou. A economia americana explodia após a guerra, os carros se multiplicavam, e a competição entre lanchonetes ficava cada vez mais acirrada. Foi então que Richard e Maurice tomaram uma decisão radical: fecharam o restaurante por meses para reinventá-lo do zero. O que surgiu dali foi uma máquina de fazer dinheiro. Inspirados nas linhas de montagem de fábricas e nas padarias industriais, eles criaram um sistema onde um hambúrguer saía pronto em apenas 20 segundos. Sem garçons, sem pratos de porcelana, sem espaço para sem cebola ou ão com mais ketchup. O cardápio enxuto, 9 itens, sendo milkshakes, batatas fritas e hambúrgueres os principais, era servido em embalagens descartáveis. No começo, os clientes estranharam. Afinal, onde já se viu sair do carro para buscar comida? Mas a velocidade, o preço baixo e o ambiente familiar conquistaram o público. E aqui está o detalhe crucial: ninguém falava do sabor. Os hambúrgueres do McDonald's não eram melhores que os da concorrência. A mágica estava na eficiência, na previsibilidade, na sensação de modernidade que aquele lugar transmitia. O sucesso foi tão grande que copiadores surgiram em todos os cantos. Burger King, Taco Bell, todos beberam da mesma fonte. Em poucos anos, os McDonald's faturavam $300 mil anuais, um número estratosférico para a época. Mas o verdadeiro salto viria com um homem que, em 1954, chegou a San Bernardino carregando 8 máquinas de milkshake: Ray Kroc, um vendedor de meia-idade com um faro aguçado para oportunidades. Ao ver a fila interminável na frente da lanchonete, ele soube que aquilo era ouro. Os irmãos, porém, não pensavam grande. Já estavam satisfeitos com o que tinham. Mais restaurantes, mais dor de cabeça, dizia um deles. Mas Kroc insistiu. Convenceu-os a vender os direitos de franquia para todo o país e, com isso, mudou a história. Filho de imigrantes tchecos, Kroc era um sobrevivente. Aos 15 anos, mentiu sobre a idade para dirigir ambulâncias na Primeira Guerra. Passou décadas vendendo copos de papel e liquidificadores antes de encontrar sua vocação: transformar o McDonald's em um fenômeno global. Sua estratégia? Não era só vender hambúrgueres, era vender um sistema. E, mais do que isso, vender imóveis. Kroc e seus sócios compraram terrenos, construíram os prédios e depois alugavam tudo para os franquias. Até hoje, o maior ativo da empresa não são as receitas secretas, mas os imóveis espalhados pelo mundo.
Genial, não? Nos anos 1960, a briga entre Kroc e os irmãos McDonald ficou feia. Eles queriam controle e ele, expansão. No fim, Kroc venceu. E o resto? Bem, o resto você conhece. Um império que dominou continentes, criou ícones pop como Ronald McDonald e se tornou sinônimo de globalização. Mas essa é uma história que, como toda grande saga, tem seus altibaixos. Porque, afinal, o que sobe rápido também pode desmoronar ou, no mínimo, perder um pouco do brilho. E é aí que a coisa fica interessante. O problema é que o contrato original amarrava as mãos de Kroc. Ele não tinha poder total, cada decisão precisava da aprovação dos irmãos McDonald. E isso, claro, freava duas coisas essenciais, seus lucros e a velocidade da expansão. Em 1961, Kroc fez o que qualquer visionário faria, comprou os direitos da marca por 2,7 milhões de dólares, uma fortuna na época, mas que hoje, ajustada pela inflação, beira os 30 milhões. Sim, o filme O Fundador, com Michael Keaton, conta essa história com um toque hollywoodiano. Mas será que Kroc foi mesmo a fundadora do McDonald's? Ou apenas o homem que transformou uma ideia modesta em um império? Aqui está o dilema. Os irmãos McDonald criaram o sistema, o cardápio enxuto, a cozinha otimizada, o serviço rápido. Mas será que, sem Kroc, aquele pequeno restaurante na Califórnia teria sobrevivido à concorrência? Os anos 1960 não eram época para amadores. Outras redes de fast food cresciam a passos largos, copiando, e às vezes melhorando, o modelo. Os McDonald não tinham um segredo inimitável, qualquer um poderia replicar seus hambúrgueres e batatas. O que eles não tinham era a ambição desmedida de Kroc, que viu além de um único estabelecimento e enxergou milhares. Hoje, o nome na fachada ainda é McDonald, mas a alma do império? Essa é 100% Kroc. Nos anos 1960, os restaurantes com o AM amarelo começaram a pipocar pelos Estados Unidos como cogumelos depois da chuva. Nos 1970, cruzaram fronteiras. O segredo? 3 pilares imbatíveis: preço baixo, velocidade e um formato que agradava famílias. Mas havia um quarto elemento, tão crucial quanto os outros: controle obsessivo. A maioria dos McDonald's não pertence à corporação, são franquias. Mas cada unidade, do Alasca à Austrália, segue os mesmos padrões rígidos. O pão do Big Mac é tostado por exatamente 37 segundos. As batatas fritas são cortadas em 0,28 polegadas de espessura. Um sorvete derretido vira lixo, nunca é reutilizado. Esse fanatismo por uniformidade garante que, seja em Tóquio ou em São Paulo, você saboreie exatamente a mesma experiência. Bom, quase. A Índia não serve carne bovina, e na França eles ousam colocar maionese no MC Nuggets. Mas são exceções que confirmam a regra. E então veio a jogada de mestre: conquistar as crianças. Não por acaso, o Happy Meal estreou em 1979, com brinquedos que viravam objeto de desejo e chantagem infantil. O Ronald McDonald, aquele palhaço de sorriso assustador nos anos 1960, tornou-se o segundo personagem fictício mais reconhecido dos Estados Unidos, atrás apenas do Papai Noel. Por décadas, ir ao McDonald's nos fins de semana era quase um rito familiar, tão sagrado quanto missa para alguns. Para milhões de americanos, a lembrança da infância não é o cheiro de bolo da vovó, é o aroma de gordura frita e o som do playground de plástico. Os anos 1970 e 1980 foram a era de ouro. O McDonald's não só dominou os Estados Unidos como invadiu o mundo, muitas vezes chegando a países antes mesmo de estradas decentes. Na União Soviética, em 1990, moscovitas faziam fila por horas não pela comida, que, para eles, era exótica demais, mas pela experiência: funcionários sorridentes, ambiente limpo, um sistema que funcionava como relógio. Para muitos, era o primeiro contato com o sonho americano, servido com batatas. Até os britânicos, conhecidos por seu ceticismo, se renderam. Quando o primeiro McDonald's abriu em Londres, em 1974, o serviço eficiente chocou uma nação acostumada a garçons mal-humorados e pratos demorados. Mas toda era de ouro tem seu ocaso. Nos anos 2000, o McDonald's virou alvo de uma tempestade perfeita. De um lado, ativistas anticapitalistas o chamavam de símbolo da homogeneização cultural.
Do outro, defensores dos animais atacavam suas práticas. E, no centro do furacão, um documentário bombástico, Super Size Me, 2004. O experimento era simples, e cruel: um homem come apenas McDonald's por 30 dias. Resultado? Ganho de peso, colesterol nas alturas, fígado gorduroso. O filme não revelou nada que nutricionistas já não soubessem, mas virou a opinião pública contra o fast food. A resposta da empresa? Saladas, maçãs e opções saudáveis. Mas o dano já estava feito. O problema não era só a comida, era a imagem. Nos Estados Unidos, o McDonald's passou a ser associado a baixos salários e obesidade. Nos anos 1980, trabalhar lá era um rito de passagem para adolescentes. Hoje, a idade média dos funcionários é 29 anos, muitos deles adultos que não conseguiram, ou não quiseram, algo melhor. Enquanto isso, os millennials e a geração Z preferem avocado toast a Big Macs, e o Ronald McDonald, outrora ícone, virou um pesadelo de marketing. Em uma era de ansiedade e teorias da conspiração, um palhaço sorridente vendendo comida para crianças soa sinistro. Obrigado, Stephen King. Por anos, as vendas caíram, e o futuro parecia sombrio. Até que 2020 chegou e, ironicamente, salvou o fast food. Com a pandemia, 3 coisas aconteceram. 1. A economia apertou com menos dinheiro, as pessoas voltaram a buscar refeições baratas e calóricas. 2. O delivery explodiu, o drive-thru e os pedidos por app se tornaram essenciais em tempos de lockdown. 3. A nostalgia venceu em meio ao caos, a familiaridade de um Big Mac era reconfortante. De repente, o McDonald's não era mais o vilão, era a solução. Mas não se engane, o império não sairá ileso dessa. Para sobreviver, terá que se reinventar. Menos palhaços, mais tecnologia. Menos gordura, mais opções plant-based. Menos uniformidade, mais personalização. Porque, no fim das contas, até os impérios precisam evoluir ou correm o risco de virar apenas uma lembrança gostosa, e nada saudável, do passado.